Olá, Pai seja convosco. É com grande alegria que dou as boas-vindas a todos vocês ao nosso canal. Estamos prestes a mergulhar em um capítulo crucial da nossa jornada de estudo bíblico, explorando as profundezas das consequências do pecado e transmissão. Se você é novo por aqui, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos preparando para você. Antes de começarmos, quero ressaltar a importância do empenho e dedicação nesta caminhada com Cristo. Estudar as Escrituras é mais do que um simples ato, é um compromisso de mergulhar nas verdades divinas, buscando entendimento e transformação. Então, se você está pronto para se dedicar a esse processo, está no lugar certo. Quero incentivá-los a participar ativamente deste diálogo. Deixe seus comentários, perguntas e reflexões abaixo do vídeo. Este espaço é uma comunidade, e todos são bem-vindos para compartilhar suas experiências e insights. Aprender juntos é uma das maiores bênçãos desta jornada, e cada voz acrescenta valor a essa conversa enriquecedora. Antes de seguirmos adiante, convido você a explorar outros temas em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos voltados para o crescimento espiritual, estudos bíblicos e reflexões que certamente enriquecerão sua jornada de fé. Desejo a todos vocês uma experiência edificante e enriquecedora durante este capítulo. Que o conhecimento adquirido fortaleça sua fé e ilumine seu caminho com Cristo. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente aula. Vamos continuar juntos até o fim do vídeo. Boa aula e que Deus os abençoe ricamente! No capítulo dedicado às consequências do pecado e transmissão, mergulhamos mais profundamente nas ramificações do ato inicial de desobediência humana, explorando suas repercussões nas relações humanas e na própria essência do ser. Em uma jornada através do relato bíblico e de suas implicações teológicas, buscamos compreender como o pecado alterou não apenas a dinâmica entre Deus e a humanidade, mas também teceu uma complexa teia de conflitos que abrange as relações interpessoais, a experiência interna do indivíduo e até mesmo a relação com a natureza. A abordagem inicia-se relembrando o desígnio original estabelecido no livro de Gênesis, onde a vida humana é delineada como uma interconexão vital de relacionamentos, com Deus, com outros, consigo mesmo e com a natureza. Observamos que a queda afetou cada uma dessas esferas, tornando-se a fonte primordial de conflitos e separação. A narrativa prossegue examinando o relacionamento íntimo entre Deus e Adão, destacando o contraste entre a comunhão inicial e a posterior fuga e esconderijo após o pecado. O diálogo fluido entre a criatura e o Criador deu lugar ao medo, à culpa e à separação espiritual. O relacionamento harmonioso transformou-se em inimizade, evidenciando as consequências imediatas do afastamento de Deus. A transição natural conduz-nos à análise dos conflitos surgidos entre os seres humanos. O relacionamento harmonioso entre Adão e Eva cede espaço para acusações, competições e até mesmo tragédias como o caso de Caim e Abel. A liderança masculina, que deveria refletir amor, transforma-se em dominação, propagando-se como uma sombra machista ao longo da história. Observamos que a história humana se torna uma sucessão de conflitos, desde desentendimentos cotidianos até explosões de ódio em escala global. Dentro do indivíduo, as consequências do pecado revelam-se nas profundezas da culpa, do remorso e da perda do sentido de comunidade. Sentimentos estranhos como vergonha e confusão tornam-se parte da experiência humana, enquanto a separação de Deus manifesta-se como morte espiritual. A incapacidade de cumprir os propósitos divinos conduz à sensação de vaidade, como expresso no livro de Eclesiastes. A exploração das consequências do pecado estende-se à natureza, que, segundo a narrativa bíblica, geme em agonia devido aos estragos causados pela queda. A criação, originalmente declarada como muito boa, experimenta distorções em sua função harmônica, seja por julgamento divino ou por ações irresponsáveis humanas. O capítulo culmina na discussão sobre a transmissão dessas consequências do pecado às gerações futuras. O debate teológico entre as visões de Agostinho e Pelágio destaca-se, proporcionando uma compreensão mais profunda sobre como o pecado é transmitido e como cada ser humano se relaciona com essa herança espiritual. Ao final, somos desafiados a não perder de vista a necessidade da graça divina para a redenção e restauração, reconhecendo que, independentemente das complexidades teológicas, a escolha humana pelo pecado permanece como um ponto focal na narrativa da queda. Na imensidão do vazio,
O Criador pronunciou palavras que ecoaram através dos tempos e trouxeram à existência um cosmos exuberante. Eu, como narrador deste divino espetáculo, sinto a necessidade de recapitular a majestade que permeou cada instante da criação, especialmente quando se trata dos relacionamentos no design divino. No princípio, quando as trevas ainda dançavam sobre a face do abismo, Deus, em sua sabedoria infinita, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Aqui, sou testemunha do ápice da criação, quando fui formado do pó da terra e, com um sopro divino, ganhei vida. Em meio aos jardins paradisíacos, o propósito original dos relacionamentos humanos começou a se desdobrar diante de meus olhos. O Criador, com ternura e cuidado, percebeu que não era bom que eu, o ser humano, estivesse só. Fui moldado para a comunhão, para compartilhar a experiência da existência. Deus, em seu desígnio divino, criou a dualidade, homem e mulher, complementares em sua diversidade. A união entre ambos refletiria não apenas a plenitude do relacionamento humano, mas também a imagem do próprio Deus. Caminhando pelos dias da criação, observei a formação de um elo especial entre o Criador e eu. Deus não apenas me deu a responsabilidade de ser mordomo da terra, mas também me proporcionou um relacionamento direto e íntimo com Ele. No frescor da tarde, ouço a voz do Senhor passeando pelo jardim, buscando uma comunhão que estava além da mera obediência, mas uma conexão profunda entre a criatura e seu Criador. No entanto, este relato transcendental se torna uma narrativa dolorosa quando confrontado com a trágica escolha de desobediência. O pecado, como uma sombra indesejada, penetrou nos relacionamentos que uma vez floresceram no jardim da comunhão. O elo especial entre Deus e eu foi rompido, e a harmonia entre homem e mulher foi obscurecida por conflitos e desafios. Ao recapitular Gênesis, somos lembrados do propósito original dos relacionamentos humanos. O design divino buscava a comunhão, a união e a expressão da imagem de Deus na interação entre seus amados seres criados. No entanto, o pecado, como uma força corrosiva, alterou esse desígnio, lançando uma sombra sobre o que deveria ser uma dança celestial de relacionamentos. Que possamos, ao refletir sobre essa narrativa, buscar a restauração da visão original de Deus para os relacionamentos humanos. Que a luz da redenção dissipe as sombras do pecado, permitindo-nos caminhar novamente na plenitude e na harmonia dos relacionamentos no design divino. Adentrando o santuário do divino, sinto-me compelido a explorar as intricadas nuances do relacionamento com Deus, um vínculo que foi tanto sublime quanto conturbado desde os primórdios da criação. Permitam-me compartilhar com vocês as páginas da história que revelam o conflito com Deus, um capítulo que ecoa através dos tempos. No início, quando as estrelas ainda estavam dançando em seus berços cósmicos, eu experimentei a proximidade íntima com o Criador. Cada murmúrio do vento e cada canção dos pássaros eram testemunhas do diálogo claro e puro que compartilhávamos. Deus, o artífice de todas as coisas, não era apenas um Criador distante, mas um Pai que buscava comunhão. Recordo-me dos dias no Éden, onde a harmonia reinava e o deleite na presença de Deus era a essência da vida. Ele confiou a mim a responsabilidade de cuidar do jardim, estabelecendo limites não como uma restrição, mas como expressão de seu amor paternal. No entanto, como sombras que se insinuam silenciosamente, as consequências do pecado começaram a obscurecer esse relacionamento. A transgressão no Éden não foi apenas uma escolha equivocada, foi um terremoto espiritual que alterou fundamentalmente a dinâmica entre Deus e eu. O que era uma comunhão íntima deu lugar ao medo e à culpa. Antes, a voz de Deus era um convite para a alegria, mas agora, era um eco que despertava temor e desconforto. Naquele dia fatídico, quando as maçãs da árvore proibida tocaram meus lábios, o que se seguiu não foi apenas uma mordida no fruto proibido, mas uma mordida na confiança e na comunhão que compartilhava com meu Criador. O Éden, uma vez meu lar celestial, transformou-se em um terreno de culpa e separação. A consequência imediata do pecado foi a fuga. Onde antes eu corria para os braços acolhedores de Deus, agora, eu me escondia entre as árvores do jardim. O som suave de seus passos, que outrora era música para meus ouvidos, tornou-se motivo de apreensão. Pela primeira vez, experimentei a dor da alienação de Deus. Lembro-me vividamente da pergunta que ressoou no jardim: onde estás?
Não era uma busca por localização física, mas um chamado para a realidade de minha escolha. O relacionamento que fora desenhado para ser uma sinfonia de amor e confiança estava agora marcado por uma dissonância causada pelo pecado. Ao refletir sobre essa narrativa, percebo que o conflito com Deus não é apenas uma página virada da história, mas uma realidade que permeia a jornada humana. O pecado lançou sua sombra escura sobre a comunhão que Deus ansiava ter conosco. Que possamos contemplar esse conflito, reconhecer nossas próprias escolhas equivocadas e buscar a restauração desse relacionamento vital. Que a história de Adão e Eva seja uma lição, não apenas sobre as consequências do pecado, mas sobre a graça redentora que busca nos reconciliar com o Pai Divino. O título Fuga de Deus ecoa com uma melodia amarga, uma sinfonia que ressoa através das eras, e me convida a mergulhar nas profundezas da experiência humana, onde a culpa tece os fios que conduzem à escuridão da fuga espiritual. Lembro-me daquele instante crucial, quando o gosto proibido da fruta ainda persistia em meus lábios. O que se seguiu não foi apenas um lampejo de consciência, mas uma avalanche avassaladora de culpa. A transgressão no Éden não trouxe apenas a consciência do mal, mas também a aguda percepção da quebra de confiança com o Pai Celestial. A culpa, como uma sombra insidiosa, rapidamente envolveu meu ser. O que antes era alegria na presença divina agora se transformará em ansiedade. Aqueles passos suaves de Deus que costumavam trazer antecipação agradável tornaram-se os sinais de um juiz que procurava aquele que se esconde. A sensação de nudez espiritual era avassaladora. A culpa não era apenas um mero constrangimento, era uma exposição crua da minha fragilidade diante da santidade de Deus. A realidade de minhas escolhas imprudentes rasgava o véu que ocultava minha vulnerabilidade. A fuga de Deus não foi uma mera resposta instintiva, foi uma busca frenética por escapar do olhar penetrante do divino. Como Adão e Eva, busquei refúgio nas sombras do jardim, procurando esconder-me daqueles olhos que, outrora, eram fonte de conforto. Os arbustos e árvores que antes eram meros elementos do paraíso tornaram-se meus cúmplices na tentativa desesperada de evitar a presença divina. Cada folha que roçava contra minha pele nua era um lembrete cruel da fragilidade humana diante da culpa. A voz amorosa de Deus, que uma vez chamava pelo nome na brisa do entardecer, agora parecia um eco distante. Onde estás? Ressoava como um lamento nos corredores vazios do jardim. A fuga espiritual tornou-se um abismo entre o Criador e a criatura. Nessa narrativa de fuga, vislumbro a triste realidade que persiste até hoje. Como descendentes de Adão, carregamos a tendência de nos escondermos espiritualmente, fugindo daquele que busca a restauração. A culpa, muitas vezes, nos impulsiona a procurar sombras quando a luz redentora está pronta para nos encontrar. Que possamos refletir sobre essa fuga, reconhecer as áreas em que nos escondemos de Deus, e ao invés de buscar sombras ilusórias, corramos para os braços da graça que deseja nos restaurar. A história de Adão e Eva, marcada pela fuga, é também uma história de esperança, pois mesmo na fuga, a busca incansável do Pai continua, chamando-nos de volta à comunhão perdida. A reviravolta no relacionamento com Deus, após a escolha fatal no Éden, é um capítulo sombrio e transformador em minha jornada espiritual. Antes, eu dançava nas brisas celestiais da comunhão divina, agora, me vejo em meio à tempestade da separação e do desfavor. O pecado, como uma rachadura na fundação da amizade que compartilhávamos, trouxe consigo o desfavor de Deus. As palavras do apóstolo Paulo ecoam como um lamento em meu coração: antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses 1:21. A ideia de ser um inimigo de Deus era algo inimaginável nos dias de inocência no jardim. As tardes eram marcadas por conversas íntimas e risos compartilhados. Mas agora, a sombra da desobediência separou o que era destinado a estar unido. Deus, em sua santidade, não pode olhar para o pecado com favor. Aquele que é a personificação do amor justo não pode ignorar as consequências devastadoras do afastamento espiritual. A relação que antes florescia em pureza e confiança, agora se desdobra em uma narrativa de distância e descontentamento divino. A separação espiritual torna-se uma realidade dolorosa. É como se uma fenda profunda se abrisse entre meu coração e o coração de Deus. Cada batida do seu coração ressoa com a melodia triste da desconexão, uma desconexão que eu,
em minha escolha imprudente, invoquei sobre nós. O desfavor de Deus não é apenas uma questão de retaliação, é a manifestação inevitável da justiça divina. O amor de Deus é coerente com sua santidade, e o pecado, como uma sombra escura, lançou-se entre nós, criando um abismo que só o sacrifício redentor poderia atravessar. Ao considerar o desfavor de Deus, não posso deixar de refletir sobre a extensão do meu papel nessa separação. Não fui apenas afetado pelo pecado, fui um agente ativo na escolha que resultou na discórdia espiritual. Que essa alteração no relacionamento com Deus seja uma chamada à reflexão e arrependimento. Que eu compreenda a gravidade da desconexão espiritual e busque, com humildade, a reconciliação que só a graça divina pode oferecer. A história não termina aqui, há espaço para a restauração na narrativa da minha jornada com Deus. A morte espiritual, uma sombra lancinante resultante do pecado, é um eco sutil, mas constante, da sentença pronunciada por Deus nos dias idílicos do Éden. Naquele jardim perfeito, sob a sombra acolhedora das árvores, a sentença ressoou pela primeira vez, no dia em que dela comer, vocês certamente morrerão. Gênesis 2:17. O tecido da minha existência, que deveria ter sido um hino de vida e comunhão, agora traz a marca indelével da morte espiritual. Não uma morte que se manifesta imediatamente em um suspiro final, mas uma morte que se insinua silenciosamente, como a primeira rachadura em um edifício majestoso. A execução da sentença divina não foi instantânea, mas seus primeiros frutos foram percebidos quando a pele começou a enlugar-se, os ombros se curvaram e a fragilidade humana se tornou evidente. A morte, em sua forma física, estava lançando sua sombra, mas a morte espiritual estava apenas começando sua narrativa silenciosa. Paulo, em sua carta aos Efésios, pintou um retrato sombrio da condição resultante do afastamento de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Efésios 2:1. Essa morte não é apenas a cessação da vida espiritual, mas uma separação, um distanciamento doloroso da fonte da vida. A sentença de Deus, que inicialmente parecia restringir-se à proibição de um fruto, desdobrou-se como uma tragédia cósmica. Não apenas a natureza física se encurvou sob o peso da morte, mas a essência espiritual também foi afetada. A morte, uma intrusa indesejada, estabeleceu sua residência nos corações humanos, espalhando uma escuridão que só poderia ser dissipada pela luz redentora de Cristo. Essa morte espiritual não é apenas uma ausência de vida, é uma desconexão, uma alienação dos propósitos divinos. A imagem de Deus, inicialmente refletida na harmonia da comunhão, agora está ofuscada pela sombra do pecado. Cada suspiro da alma, separado da fonte eterna, é um lembrete sutil da fragilidade humana. Na reflexão sobre a morte espiritual, encontro-me diante de um espelho que revela não apenas a condição da humanidade como um todo, mas a minha própria realidade interior. Que eu não apenas veja a sombra, mas também anseie pela luz da vida eterna que, mesmo agora, se estende como uma promessa de redenção. A transição para os conflitos com outros seres humanos é como atravessar um limiar sombrio, marcado pelo eco de passos apressados e pela trama de folhas inúteis que um dia tentaram cobrir a vergonha. A narrativa que antes ecoava a harmonia de relacionamentos, agora assume tons mais sombrios, sugerindo um desvio catastrófico na sinfonia da comunhão. Adão e Eva, outrora envolvidos em um relacionamento harmonioso e aberto, agora se veem ocultando-se mutuamente, cobrindo a própria vulnerabilidade com uma frágil tapeçaria de folhas. A camaradagem que outrora compartilhavam deu lugar a um jogo de esconde-esconde, onde o medo, a vergonha e a culpa transformaram o jardim de deleite em um labirinto de segredos. A evolução dessa história trágica se desdobra ao confronto com Deus, onde acusações mútuas e uma competição sutil emergem das sombras do pecado. Gênesis 3:7, 12, 13, 16. A liderança que deveria ser exercida em amor transforma-se em dominação abusiva, e o sussurro do machismo se espalha como uma praga pelo mundo. As páginas do tempo se tornam testemunhas de rivalidades entre irmãos, com Caim e Abel protagonizando um trágico capítulo que culmina em homicídio. O que era para ser um relacionamento fraterno harmonioso desmorona sob o peso do pecado, tornando-se um precursor sombrio para as futuras narrativas de discórdia, ódio e destruição. Nesse cenário de conflitos interpessoais, a educação, a força e até mesmo a implantação de ideologias se revelam como tentativas vãs de unificar uma humanidade fragmentada.
O grito de descontentamento das relações humanas, seja nas mágoas mais simples ou nas explosões mundiais de ódio, ressoa como um lamento contínuo. Ao adentrar esse terreno tumultuado, deparamo-nos com um espelho que reflete não apenas as cicatrizes da história, mas também as feridas pessoais. Em que áreas da minha própria vida tenho experimentado essa quebra de comunhão, seja em pequenas mágoas cotidianas ou em conflitos mais profundos? A história de Adão e Eva serve como um alerta sombrio sobre os estragos que o pecado causa nos relacionamentos interpessoais, um eco persistente que ressoa através dos séculos e ecoa em nossas próprias experiências. A busca pela restauração dessas relações fragmentadas, um desafio contínuo que ecoa por cada página do livro humano. A transição para a transformação negativa dos relacionamentos é como cruzar uma fronteira invisível que separa a harmonia do caos. Antes, as palavras eram como melodia, fluindo suavemente entre os relacionamentos. Agora, elas se tornaram flechas afiadas, carregadas de acusações, competições e uma sombra opressiva de dominação. Adão e Eva, uma vez envolvidos em uma dança de comunhão, agora estão imersos em um jogo de sombras e suspeitas. A busca pela harmonia transformou-se em uma competição sutil, onde a busca por poder, proeminência e influência substituiu a colaboração e a compreensão mútua. A liderança, destinada a ser um exercício de amor e cuidado, degenerou-se em uma dominação abusiva. O eco machista ressoa como uma praga que se espalha silenciosamente pelo mundo, deixando cicatrizes nos corações e nas relações. A narrativa bíblica se desdobra revelando histórias de rivalidade entre irmãos, como o trágico episódio de Caim e Abel. O que começou como uma história de fraternidade se transformou em um cenário de homicídio, demonstrando como as sementes do pecado germinam em conflitos interpessoais. Nesse cenário de transformação negativa, as palavras de Paulo ecoam claramente, listando as obras da carne que destroem os relacionamentos humanos: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Gálatas 5:19 a 21. As feridas nas relações vão desde desavenças cotidianas até explosões de ódio que se desdobram em destruição mútua. É como se o pecado, ao entrar no jardim perfeito da comunhão, lançasse uma sombra duradoura sobre todos os relacionamentos. A competição substituiu a colaboração, a acusação superou a compreensão, e a dominação eclipsou o amor. E, ao nos depararmos com esses relatos, somos confrontados não apenas com eventos distantes, mas com um espelho que reflete as sombras em nossas próprias vidas. Na busca pela restauração, confrontamos não apenas histórias antigas, mas as feridas ainda vivas de nossos próprios relacionamentos. A transformação negativa, uma teia complexa de competição e desavenças, é um eco que ressoa não apenas nas páginas da Escritura, mas nas páginas ainda em branco de nossas vidas, esperando pela intervenção redentora. A rivalidade entre irmãos, uma sombra que obscurece a harmonia originalmente destinada aos laços familiares, encontra sua expressão mais trágica na história de Caim e Abel. O que deveria ser uma fraternidade de apoio e amor se transformou em um campo de batalha impregnado pelo pecado. Caim, impulsionado por ciúmes e egoísmo, permitiu que o pecado encontrasse uma brecha em seu coração. A oferta rejeitada de Caim não foi apenas um ato de adoração, mas uma janela reveladora para os corredores escuros de sua alma. Seu coração, incapaz de celebrar o sucesso do irmão, cedeu à inveja e ao ressentimento. A história de Caim e Abel serve como um alerta sombrio sobre como a competição e a inveja podem dilacerar os alicerces familiares. A rivalidade entre irmãos não é apenas um episódio isolado na narrativa bíblica, é um eco ressonante de como as feridas do pecado podem penetrar nas relações mais próximas. O confronto entre os dois irmãos não foi apenas uma disputa de ofertas, foi um reflexo da guerra travada nos corações humanos. A competição pelo favor divino tornou-se a chama que incendiou a rivalidade entre eles. A tragédia culminou na morte de Abel, um ato terrível que destacou as consequências devastadoras do pecado nos relacionamentos familiares. Ao olhar para essa narrativa, vejo não apenas uma página distante da história, mas um espelho que reflete as sutilezas e perigos que podem surgir nos relacionamentos familiares. A rivalidade entre irmãos, nascida da semente do pecado, serve como um lembrete contundente de que as feridas familiares muitas vezes se originam de corações descontentes e almas não redimidas.
portanto, ao mergulhar nesse relato, não é apenas a história de Caim e Abel que se desdobra diante de mim, mas a oportunidade de examinar meu próprio coração e confrontar qualquer sombra de rivalidade que possa ameaçar os laços familiares. A restauração começa com o reconhecimento sincero das feridas e a busca pela cura redentora que só pode vir da fonte divina. A culpa, como uma sombra que se insinua silenciosamente na alma, é uma companheira constante do ser humano após a queda. A tentativa de cobrir nossas faltas, seja com folhas inúteis como Adão e Eva ou com desculpas elaboradas em nossa vida diária, revela uma busca incessante por alívio da carga que carregamos. A história do rei Davi, após seu episódio de adultério, ressoa como um eco através das eras. Lave-me de toda a minha culpa, clama Davi, uma súplica que ecoa nos corredores da consciência humana. A culpa, quando verdadeiramente reconhecida, não é apenas uma ferida superficial, mas um eco das escolhas erradas e das transgressões cometidas. A narrativa do livro de Eclesiastes, escrita pelo sábio rei Salomão, ecoa a desconcertante realidade de viver separado dos propósitos divinos. A vaidade, um eco triste da verdadeira finalidade da vida, ressoa nas palavras de Salomão. A busca incessante por significado, muitas vezes resultando em caminhos sem sentido, é a consequência interna do afastamento de Deus. A culpa, quando não tratada com o remédio do arrependimento, torna-se uma âncora que arrasta a alegria da vida. As palavras de Davi, o meu pecado sempre me persegue, ecoam nas experiências daqueles que, como ele, enfrentam a amargura do pecado não resolvido. A culpa, longe de ser apenas um sentimento, se transforma em um fardo que sufoca a alegria e mancha a visão da vida. Além da culpa, a separação de Deus resulta em uma crise existencial. Salomão, no auge de sua sabedoria, contempla a natureza fugaz da existência humana separada dos propósitos divinos. A busca por prazer e significado, sem a âncora da comunhão com Deus, torna-se um labirinto sem saída de desespero. Quantas vezes as doenças mentais e físicas se entrelaçam nas malhas da culpa não resolvida e da separação de Deus? Embora não possamos estabelecer uma relação direta de causa e efeito, a conexão entre os problemas internos e as enfermidades de mente e corpo é inegável. A busca pela cura, portanto, não deve ser apenas física, mas também espiritual, reconhecendo a necessidade de restauração nos níveis mais profundos da alma. A culpa e o remorso, como sombras que persistem na alma, são experiências profundas que acompanham a jornada do ser humano após a queda. A tentativa de cobrir nossas transgressões, seja com folhas inúteis como Adão e Eva ou com desculpas elaboradas em nosso cotidiano, reflete a busca incessante por alívio da carga que carregamos. A história do rei Davi, pós-adultério, ressoa como um eco através das eras. Lave-me de toda a minha culpa, clama Davi, uma súplica que ecoa nos corredores da consciência humana. A culpa, quando verdadeiramente reconhecida, não é apenas uma ferida superficial, mas um eco das escolhas erradas e das transgressões cometidas. A narrativa do livro de Eclesiastes, escrita pelo sábio rei Salomão, ecoa a desconcertante realidade de viver separado dos propósitos divinos. A vaidade, um eco triste da verdadeira finalidade da vida, ressoa nas palavras de Salomão. A busca incessante por significado, muitas vezes resultando em caminhos sem sentido, é a consequência interna do afastamento de Deus. A culpa, quando não tratada com o remédio do arrependimento, torna-se uma âncora que arrasta a alegria da vida. As palavras de Davi, o meu pecado sempre me persegue, ecoam nas experiências daqueles que, como ele, enfrentam a amargura do pecado não resolvido. A culpa, longe de ser apenas um sentimento, se transforma em um fardo que sufoca a alegria e mancha a visão da vida. Além da culpa, a separação de Deus resulta em uma crise existencial. Salomão, no auge de sua sabedoria, contempla a natureza fugaz da existência humana separada dos propósitos divinos. A busca por prazer e significado, sem a âncora da comunhão com Deus, torna-se um labirinto sem saída de desespero. Quantas vezes as doenças mentais e físicas se entrelaçam nas malhas da culpa não resolvida e da separação de Deus? Embora não possamos estabelecer uma relação direta de causa e efeito, a conexão entre os problemas internos e as enfermidades de mente e corpo é inegável. A busca pela cura, portanto, não deve ser apenas física, mas também espiritual, reconhecendo a necessidade de restauração nos níveis mais profundos da alma.
Perder o sentido de comunidade, um estado que em si reflete a destruição do plano divino, é uma experiência marcante e dolorosa. No desígnio original de Deus, éramos destinados a desfrutar de relacionamentos saudáveis e construtivos uns com os outros. No entanto, o pecado, como uma sombra sombria, lançou uma nuvem sobre essa comunhão planejada. Stanley J. Grains, em sua obra, destaca de maneira perspicaz como o pecado transformou o propósito inicial de desfrutar da comunhão com Deus e com os outros em uma busca egoísta pelo poder, proeminência e influência. A perda do senso de comunidade é evidente no fato de que, em vez de colaborarmos, muitas vezes competimos uns com os outros, alimentando uma cultura de individualismo e autossuficiência. A lista dos pecados interpessoais, enumerados por Paulo, revela as rupturas causadas pelo pecado nos relacionamentos humanos. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja são as marcas de uma humanidade que perdeu de vista a essência da verdadeira comunidade. Paulo, ao abordar os Efésios, descreve vividamente o estado pré-cristão como um período em que estavam mortos em suas transgressões e pecados, vivendo de acordo com os padrões do mundo e sob a influência do príncipe do poder do ar. A Igreja, por vezes vista como um refúgio da decadência humana, também experimenta as consequências relacionais do pecado. Os problemas dentro da comunidade cristã não são alheios às lutas mais amplas da humanidade. O desafio de manter a unidade e a verdadeira comunhão é uma batalha constante, dada a natureza caída do ser humano. Os maiores problemas da humanidade, como destaca Grains, têm suas raízes nesse afastamento entre as pessoas. As feridas causadas pelos pecados interpessoais, combinadas com uma busca incessante por interesses próprios, fragmentam a comunidade e perpetuam um ciclo de conflito. Assim, ao refletir sobre essa perda do sentido de comunidade, é crucial considerar como minha vida pessoal tem sido afetada por essa quebra nos relacionamentos. Que impacto minha busca por poder e influência teve sobre a verdadeira comunhão? Em que medida tenho contribuído para a construção ou destruição da comunidade ao meu redor? Essas perguntas, enquanto desafiadoras, são fundamentais para uma jornada de autoavaliação e crescimento espiritual. A imagem da maravilhosa amizade que Deus planejou com a humanidade inicialmente foi obscurecida, transformando-se em inimizade e separação. O pecado deixou suas marcas em todas as áreas fundamentais da vida humana, criando uma trama complexa de conflitos. De forma resumida, podemos visualizar essas consequências em 4 esferas distintas. Primeiro, conflitos com Deus. O relacionamento íntimo e harmonioso com Deus, planejado desde a criação, deu lugar a uma fuga incessante. Como o filho pródigo, a humanidade, atormentada pela culpa e pelo medo, se afastou da autoridade divina. O pecado trouxe uma barreira, separando o homem do Deus Santo. A punição tornou-se não apenas retributiva, mas também preventiva e terapêutica, buscando evitar a repetição e conduzir o pecador ao arrependimento. A morte espiritual instalou-se, separando os pecadores de Deus. Segundo, conflitos com os outros. A quebra do relacionamento com Deus refletiu-se nos conflitos interpessoais. Desde Adão e Eva, que passaram de um relacionamento harmonioso para se esconderem mutuamente, até a disseminação de machismo e rivalidades, a história humana é marcada por conflitos. Competição, acusações e dominação tornaram-se a norma, destruindo o senso de comunidade que Deus originalmente planejara. Terceiro, conflitos internos. A culpa, resultado do pecado, causou estragos nas vidas humanas. Tentativas de cobrir a vergonha, sentimentos de remorso e a busca por significado na vida tornaram-se desafios constantes. A morte espiritual, além de afetar a relação com Deus, influenciou a saúde mental e física. Doenças, tanto mentais quanto físicas, são frequentemente relacionadas à separação de Deus, problemas interpessoais e culpa. Quarto, conflitos com a natureza. O impacto do pecado não se limitou apenas às esferas espirituais e sociais, ele ecoou por toda a criação. A natureza, originalmente proclamada muito boa por Deus, passou a gemer e sofrer devido à decadência causada pela queda do homem. Desastres naturais, tanto o resultado do julgamento divino quanto das ações humanas irresponsáveis, testemunham a extensão dos estragos causados pelo pecado na relação do homem com a natureza.
Portanto, ao observar essas áreas, reflito sobre como o pecado tem impactado minha própria vida. Em quais dessas esferas tenho experimentado conflitos decorrentes do pecado? Como posso buscar a restauração e a verdadeira comunhão em meio a essas consequências? Estas são indagações fundamentais enquanto considero as complexas ramificações do pecado nas várias esferas da existência humana. Os gemidos da natureza ecoam em meu coração à medida que considero as consequências do pecado nas esferas além da humanidade. A visão bíblica, retratada eloquentemente em Romanos 8:19-22, revela que toda a criação geme como que em dores de parto, aguardando a libertação da escravidão da decadência imposta pelo pecado. Isso me faz refletir sobre a maravilha original do design divino contrastada com a realidade atual de desastres naturais ecológicos. Ao concluir a obra da criação, Deus proclamou que tudo era muito bom. Contudo, algo terrível aconteceu para perturbar a harmonia inicial. A natureza, que deveria refletir a glória de Deus, foi submetida à futilidade não por sua escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou. Essa sujeição resultou em gemidos audíveis na criação, representando um lamento pela perda da sua beleza original. Alguns desastres naturais, embora às vezes interpretados como atos de Deus, podem ter raízes na queda do homem e até mesmo em forças demoníacas desencadeadas por ela. Isso desafia minha compreensão sobre os eventos naturais, fazendo-me considerar não apenas o impacto humano, mas também o papel espiritual nas catástrofes que testemunhamos. Entendo que a responsabilidade humana também desempenha um papel significativo nesses gemidos da natureza. O crescimento populacional desenfreado e as ações irresponsáveis em relação ao meio ambiente têm contribuído para a devastação ecológica. A ganância, a poluição, a exploração desenfreada de recursos e práticas agrícolas prejudiciais tornaram-se uma expressão tangível do pecado no relacionamento humano com a natureza. Ao contemplar esses gemidos da natureza, sou desafiado a adotar uma abordagem mais cuidadosa e responsável em relação à criação. Afinal, a restauração da natureza é intrinsecamente ligada à nossa compreensão da queda e à busca de redenção. Cabe a mim discernir como posso contribuir para a cura da criação e, assim, refletir uma resposta piedosa diante dos gemidos que ecoam através da terra. Diante dos gemidos da natureza, percebo uma distinção crucial entre as consequências do pecado como julgamento divino e os danos causados por ações humanas irresponsáveis. Essa reflexão me leva a uma compreensão mais profunda da dinâmica entre o juízo de Deus e a responsabilidade humana na criação. O julgamento divino, conforme expresso nas Escrituras, revela que a terra foi submetida à futilidade como resultado da queda do homem. Em Romanos 8:19-22, somos confrontados com a visão de que a própria natureza criada foi sujeita à escravidão da decadência, não por escolha própria, mas como parte do plano redentor de Deus. Essa perspectiva amplia minha compreensão sobre como a criação, de alguma forma, compartilha na espera pela libertação que virá por meio da redenção. Por outro lado, as ações humanas irresponsáveis desempenham um papel significativo nos danos à natureza. Ao longo dos anos, a população mundial cresceu exponencialmente, resultando em uma demanda insustentável por recursos naturais. A poluição de rios e do ar, a exploração desenfreada das florestas e práticas agrícolas negligentes são expressões tangíveis da ganância humana que desafia o princípio de mordomia responsável sobre a criação. Essa distinção entre julgamento divino e ações humanas me leva a refletir sobre minha própria responsabilidade como mordomo da criação. Enquanto reconheço que o julgamento divino é parte da narrativa, também vejo a importância de adotar práticas conscientes e sustentáveis. Isso implica uma abordagem mais ética em relação aos recursos naturais, promovendo a restauração e preservação do que Deus nos confiou. Assim, nesse diálogo entre juízo divino e responsabilidade humana, encontro um chamado para agir com sabedoria e diligência em meu papel como mordomo da criação, reconhecendo que o cuidado responsável pela natureza é uma expressão tangível da responsabilidade conferida por Deus desde o princípio. Ao adentrar o complexo debate sobre a transmissão das consequências do pecado, sinto-me confrontado com questões profundas que há muito permeiam as reflexões teológicas. Este é um território repleto de nuances, onde as diferentes visões teológicas se entrelaçam em busca de compreender como o pecado se perpetua ao longo das gerações. Desde o início, percebo que há um consenso geral entre os cristãos sobre duas verdades fundamentais:
a criação do homem à imagem de Deus e a universalidade do pecado. No entanto, como essas verdades se entrelaçam, como o pecado é transmitido de uma geração para outra, torna-se uma jornada teológica fascinante, por vezes, desafiadora. Os termos frequentemente empregados para explicar essa transmissão, pecado original, natureza pecaminosa e depravação total, refletem as tentativas dos teólogos de capturar a essência desse fenômeno complexo. Embora esses termos não se encontrem explicitamente na Bíblia, eles servem como bússolas teológicas enquanto navegamos por esse oceano de compreensão. Ao mergulhar nas páginas da história da Igreja, encontro o debate antigo entre Agostinho e Pelágio, um embate que desdobrou diferentes extremos. Agostinho, com sua visão da participação de todos no pecado original de Adão, e Pelágio, que ressaltava a responsabilidade humana e a ausência de herança pecaminosa, oferecem perspectivas contrastantes. Ambas, extremas demais, parecem ceder à simplicidade diante da complexidade divina e humana. No entanto, a história nos revela uma terceira via, uma posição mais moderada conhecida como semi-pelagianismo. Essa visão reconhece que, embora o pecado de Adão tenha corrompido a natureza humana, a imagem de Deus e o livre-arbítrio ainda permanecem. Jacob Armínio, séculos depois, ajustou essa perspectiva, enfatizando que todos pecam por escolha própria, não pela culpa do pecado original. Neste momento, minha mente se abre para a riqueza e a complexidade dessas discussões. O entendimento da transmissão do pecado, embora desafiador, oferece insights valiosos sobre a natureza humana, a graça de Deus e a intercessão divina na história da humanidade. Estou preparado para explorar as diferentes facetas dessas visões, lembrando que, no âmago dessa discussão, está a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Que esta jornada teológica me conduza a uma compreensão mais profunda da graça redentora de Deus diante das consequências do pecado. Ao me aprofundar na compreensão da visão de Agostinho sobre a transmissão do pecado, sou confrontado com uma teologia intrincada e, por vezes, controversa. Agostinho, um dos gigantes teológicos da história da Igreja, oferece uma perspectiva marcada por suas experiências pessoais e sua busca apaixonada pela verdade. Para Agostinho, a ideia de participação no pecado original é central. Ele argumenta que toda a humanidade estava, de alguma forma, presente em Adão no jardim do Éden, compartilhando assim na culpa de seu pecado. Essa visão desafia a compreensão convencional do tempo e da responsabilidade, penetrando nas complexidades da relação entre Deus, Adão e a humanidade. Agostinho, com sua profunda convicção na depravação humana, acredita que, devido à queda de Adão, a vontade humana foi corrompida. A humanidade, incapaz de escolher o bem por si mesma, é cativa do pecado desde o momento do nascimento. Aqui, Agostinho destaca não apenas a transmissão da culpa, mas também a herança da natureza pecaminosa, privando a humanidade de sua capacidade inerente de escolher a retidão. No entanto, como me aprofundo nesse entendimento, surge uma questão complexa e desafiadora. Se toda a humanidade compartilha na culpa do pecado de Adão, como podemos reconciliar isso com a justiça divina? Agostinho, com sua confiança na soberania divina, sugere que Deus, em sua justiça, tem o direito de imputar a culpa a toda a humanidade, uma perspectiva que levanta debates teológicos profundos. Ao abraçar a visão de Agostinho, percebo que isso não apenas desafia minhas noções preexistentes sobre responsabilidade e escolha, mas também levanta a necessidade de uma compreensão mais profunda da graça redentora de Deus. Afinal, se estamos todos inerentemente inclinados ao pecado, é somente pela intervenção divina que podemos experimentar a verdadeira liberdade. Nessa exploração das nuances do pensamento de Agostinho, percebo a importância de não apenas entender suas doutrinas, mas também mergulhar na busca constante pela verdade divina. Que esta jornada teológica me conduza a uma compreensão mais ampla da complexidade da condição humana e da maravilha da graça de Deus em meio às nossas fraquezas. Ao adentrar nos meandros do pensamento de Pelágio, sou confrontado com uma abordagem teológica que desafia as premissas estabelecidas por Agostinho. Pelágio, um monge inglês cujas ideias geraram um debate significativo na história da Igreja, destaca-se por sua ênfase no livre-arbítrio humano e sua negação da depravação inerente. A visão de Pelágio parte da crença fundamental na capacidade humana de escolher o bem por sua própria vontade.
Contrariamente à perspectiva agostiniana de uma vontade humana corrompida desde o nascimento, Pelágio argumenta que cada indivíduo nasce essencialmente bom, com a liberdade de tomar decisões morais sem a influência inerente do pecado. Essa rejeição da depravação inerente coloca Pelágio em oposição direta a Agostinho e desencadeia uma série de críticas teológicas. Para Agostinho, a noção de que os seres humanos não herdariam a mancha do pecado de Adão desafia a compreensão da queda como um evento universal que afeta toda a humanidade. Contudo, ao explorar as ideias de Pelágio, percebo que sua posição também é alvo de críticas teológicas significativas. Muitos argumentam que a ênfase excessiva no livre-arbítrio pode levar a uma minimização da graça divina e, por conseguinte, desvalorizar a necessidade de redenção e salvação. Além disso, a visão de Pelágio enfrenta desafios em relação à interpretação bíblica, especialmente em passagens que destacam a natureza pecaminosa humana, como aquelas apresentadas por Paulo em suas epístolas. A interação entre a liberdade humana e a graça divina torna-se um campo teológico complexo e instigante. Ao compreender a perspectiva de Pelágio, percebo a importância de abordar as complexidades teológicas com discernimento. Como cristão em busca da verdade, minha jornada me leva a explorar as diversas correntes de pensamento dentro da teologia, reconhecendo que a verdade plena pode residir em um entendimento equilibrado das tensões teológicas. Que este mergulho nas ideias de Pelágio me inspire a uma busca mais profunda da verdade revelada nas Escrituras e na graça abundante de Deus. Agora, meu caminho teológico me conduz à visão arminiana, uma abordagem que emerge como uma alternativa moderada no debate sobre a transmissão do pecado. Jacob Armínio, cujas ideias se desenvolvem a partir de uma insatisfação com o calvinismo agostiniano, propõe uma perspectiva que reconhece a responsabilidade individual, a tendência para o mal e a indispensabilidade da graça divina. Na visão arminiana, a depravação não é vista como uma total incapacidade do ser humano de escolher o bem, mas como uma inclinação para o mal que permeia a natureza humana. Armínio destaca que, embora o pecado de Adão tenha afetado a humanidade, cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas e ações. Essa abordagem resguarda a noção de livre-arbítrio e não atribui a culpa direta do pecado de Adão a cada indivíduo. Ao explorar essa perspectiva moderada, percebo a ênfase na graça divina como um elemento crucial na redenção humana. Embora reconheça a capacidade de escolha do ser humano, a visão arminiana ressalta que é somente pela graça de Deus que a pessoa pode resistir à inclinação para o mal e escolher o bem. A necessidade da graça não é vista como um sinal de incapacidade total, mas como um reconhecimento da dependência contínua de Deus para viver uma vida justa. Além disso, a visão arminiana evita as extremidades representadas pelas posições de Agostinho e Pelágio. Não considera a humanidade como totalmente caída, nem minimiza a influência do pecado. Essa abordagem procura equilibrar a responsabilidade humana e a intervenção divina, evitando os perigos de uma ênfase excessiva em qualquer extremo. Ao contemplar a visão arminiana, percebo que a teologia é um campo vasto e multifacetado, repleto de nuances e interpretações. Essa busca por compreensão me impulsiona a considerar as diversas perspectivas teológicas, sempre à luz da palavra de Deus, buscando discernimento e crescimento espiritual em meio às complexidades da fé. Que esta jornada teológica me inspire a uma fé mais profunda e a uma compreensão mais rica da graça redentora de Deus. À medida que encerro esta reflexão sobre as consequências do pecado e a transmissão dessa realidade às gerações seguintes, encontro-me imerso em uma profunda compreensão da complexidade do relacionamento humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a natureza. A jornada teológica que percorri, explorando diversas visões sobre a transmissão do pecado, levou-me a uma apreciação mais profunda da graça redentora de Deus. Nesta conclusão, sinto a urgência de destacar o papel crucial da graça divina em nossa jornada espiritual independentemente das nuances teológicas discutidas. Uma verdade permanece inabalável: somos todos carentes da graça salvadora de Deus. Seja considerando a visão agostiniana, pelagiana ou arminiana, a necessidade da intervenção divina é incontestável. A conclusão não é apenas um fechamento do debate teológico, mas um convite pessoal à graça. É um chamado para reconhecermos nossa dependência do amor redentor de Deus, que nos oferece perdão, restauração e renovação. Ao ponderar sobre as consequências do pecado, sou confrontado com a realidade de minha própria fragilidade e da urgência de me render à misericórdia divina.
Diante do cenário de conflitos humanos, da alienação espiritual e das lutas internas, a graça surge como a resposta divina para restaurar o que foi quebrado. Enquanto considero as palavras de Paulo sobre a universalidade do pecado, compreendo que a mensagem central é a provisão divina de salvação por meio de Jesus Cristo. Assim, encerro este capítulo não apenas como um exercício teológico, mas como um apelo pessoal à graça que transforma vidas. Que esta reflexão não seja apenas um mergulho nas complexidades teológicas, mas uma jornada que nos leva a um encontro mais profundo com o Deus gracioso que oferece redenção e renovação a todos os que o buscam. Que a graça de Deus nos acompanhe em cada passo desta jornada teológica, guiando-nos em direção à plenitude do seu amor. Ao concluirmos esta reflexão profunda sobre as implicações do pecado, é inevitável não se sentir sobrecarregado pelas sombras das consequências que permeiam todas as esferas da existência humana. A jornada por conflitos com Deus, consigo mesmo, com os outros e até com a natureza trouxe à tona a complexidade de nossas fragilidades. Neste encerramento, desejo ressaltar com clareza a teia intricada que o pecado teceu em nossas vidas. Os conflitos e desordens, seja nas relações pessoais ou na harmonia com a criação, destacam a necessidade de uma intervenção divina. Somos seres enredados em dilemas, lutando contra a culpa, remorso, e até mesmo conflitos internos que nos atormentam. Contudo, no meio dessa escuridão, surge a luz da graça divina como a resposta que transcende nossa compreensão. As diferentes visões teológicas sobre a transmissão do pecado nos levam a uma conclusão unânime: a necessidade de redenção, restauração e renovação que só podem ser encontradas na graça de Deus. A graça não é apenas um conceito teológico, é a ponte que nos conduz de volta à comunhão perdida. Diante de todas as consequências do pecado, a graça oferece uma narrativa diferente, uma narrativa de esperança, perdão e transformação. Não somos deixados à deriva em meio aos destroços do pecado, mas somos convidados a experimentar a maravilha redentora da graça divina. Que este encerramento não seja apenas um ponto final em nossa reflexão, mas um convite à entrega. Reconhecendo as consequências do pecado, abracemos a graça de Deus que nos resgata, restaura e renova. Que essa jornada teológica não seja apenas uma análise acadêmica, mas um chamado pessoal a uma vida transformada pela graça divina. Que a graça seja nossa bússola, guiando-nos em cada passo, enquanto continuamos a explorar as profundezas do relacionamento humano com Deus, conosco mesmos, com os outros e com a criação. Questionário. Pergunta 1. Que é que aprendemos do Antigo Testamento a respeito das consequências do pecado? Resposta. Do Antigo Testamento, aprendemos que as consequências do pecado são multifacetadas e afetam não apenas o relacionamento humano com Deus, mas também os relacionamentos interpessoais, internos e com a natureza. A queda de Adão e Eva no Jardim do Éden resultou em conflitos, separação de Deus e distúrbios em diversos aspectos da vida. Pergunta 2. Que é que aprendemos sobre as consequências do pecado na história do filho pródigo? Que é que aprendemos sobre Deus nessa mesma história? Resposta. Na história do filho pródigo, percebemos as consequências do pecado através da má administração dos recursos, da decadência moral e da quebra dos relacionamentos familiares. Além disso, a história revela a misericórdia e o amor incondicional de Deus pelo retorno do filho arrependido, destacando a prontidão de Deus para perdoar e restaurar. Pergunta 3. De que forma o ensinamento de Agostinho poderia tirar do ser humano a sua responsabilidade pelo seu pecado? Resposta. O ensinamento de Agostinho, ao afirmar a participação de todos no pecado original de Adão e a incapacidade humana de escolher o bem devido à vontade caída, poderia ser interpretado como uma remoção da responsabilidade individual. Poderia sugerir que o ser humano é intrinsecamente condenado pelo pecado de Adão, minando a responsabilidade pessoal por escolhas morais. Pergunta 4. Em que consiste o erro do Pelágio? Resposta. O erro de Pelágio reside na negação da depravação inerente e na ênfase excessiva no livre-arbítrio humano. Ele argumentava que os seres humanos nascem essencialmente bons e que o ambiente e os maus exemplos são os principais influenciadores do pecado. Isso minimiza a gravidade da queda e a necessidade da graça divina na redenção. Pergunta 5. Mostre como o pecado quebra o relacionamento em várias áreas da vida humana.
Em quais áreas da sua vida pessoal você tem experimentado esta quebra? Resposta: o pecado quebra o relacionamento com Deus, levando a culpa, medo e separação espiritual. Também afeta os relacionamentos interpessoais, resultando em conflitos, competição e até mesmo violência. Internamente, o pecado causa culpa, remorso e uma sensação de vaidade. Na natureza, o pecado contribui para a deterioração do meio ambiente. Em minha vida pessoal, posso ter experimentado a quebra desses relacionamentos em diferentes graus, reconhecendo a necessidade de redenção e restauração. Pergunta 6. A respeito da transmissão de pecado, mostre como a posição moderada, arminiana, é diferente das posições de Agostinho e Pelágio. Resposta: a posição moderada arminiana reconhece a realidade da transmissão do pecado, mas destaca que a responsabilidade individual pelo próprio pecado não está na participação no pecado de Adão, como ensinado por Agostinho. Ao contrário de Pelágio, os arminianos reconhecem a influência do pecado original, mas afirmam que as pessoas são culpadas por seus próprios pecados, não pela culpa de Adão. Isso mantém um equilíbrio entre a depravação humana e a responsabilidade pessoal. Chegamos ao fim de mais um capítulo instigante em nossa jornada pelo conhecimento teológico. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação ao explorar as complexidades das consequências do pecado e sua transmissão. O compromisso que vocês têm demonstrado é inspirador e fundamental para o crescimento de nosso ministério. Agradeço sinceramente por se inscreverem no canal, pois é através desse canal de comunicação que fortalecemos nossos laços e alcançamos aqueles que buscam respostas e orientação. A cada inscrição, somos capacitados a servir melhor as necessidades daqueles que confiam em nós para seu aprendizado teológico. Convido todos a explorarem os demais conteúdos do meu canal, disponíveis logo abaixo. Lá, vocês encontrarão uma riqueza de informações, reflexões e ensinamentos que complementam nosso estudo atual. A diversidade de temas abordados visa enriquecer ainda mais a sua jornada teológica. Quero enfatizar a importância contínua do diálogo e da troca de ideias. Nossas reflexões ganham vida quando compartilhadas e discutidas. Assim, encorajo a todos a continuarem participando ativamente das discussões, expressando suas dúvidas, pensamentos e insights. Agradeço a cada um pela participação ativa e pelo esforço dedicado ao longo deste capítulo. Que Deus abençoe abundantemente o seu ministério e continue a guiar-nos enquanto exploramos as profundezas da teologia juntos. Aguardo ansiosamente o próximo encontro, onde mergulharemos em novos temas e desafios. Que Deus os abençoe ricamente até lá. Com gratidão e bênçãos. Pastor Leonardo.